Bem, pessoal, nesse vídeo então eu vou estar falando sobre o novo tópico da disciplina, que é a análise e construção de gráficos. Já começo dizendo uma verdade universal, é que a vida sem gráficos é uma vida sem graça. Vamos ver a utilidade de um gráfico para começar? Uma vez eu queria comprar um iPhone, fui lá no Zoom, né, dar uma olhada, pesquisei lá um histórico de preços, né, um fator muito importante. E aqui a gente claramente tem um gráfico. A gente tem o eixo Y, tem o eixo X, né? No eixo Y está me informando os preços de um iPhone, o que eu queria comprar na época, então a gente vê que o preço disparou, não está legal. E aqui a gente tem então o tempo. Então com o tempo o preço do iPhone subiu, o que não é nada bom. A gente pode chamar esse gráfico aqui de gráfico preço por tempo, porque ele expressa o preço no eixo Y e o tempo no eixo X. Ficou tranquilo? Ou um gráfico do preço em função do tempo. Bom, vemos que o preço subiu conforme o tempo, o que é ruim, né? Porque daí fica mais longe de comprar um iPhone. Aqui um iPhone 11 de 64 GB. Como é que a gente lê esse gráfico, né? Quanto que o iPhone estava mais barato? Vamos lá, gente, me respondam. Acertou, miserável. E aqui em abril o iPhone estava mais barato, né? Muito bem, né? O que aconteceu com o preço do iPhone desde abril? Vamos lá, gente, me respondam. Ele subiu, exatamente, subiu horrores. Então agora, quando a gente pega os gráficos e junta com o que a gente vem estudando esse ano, que é o movimento, a gente tem a representação gráfica do movimento. E isso é lindo, tu descreve o movimento de uma forma prática. Imagina tu descrever todo um movimento detalhadamente, sem texto, com uma imagem que tu bate o olho e entende o que aconteceu. E sem desenho também, porque é um gráfico, sem grandes textos. A gente segue aqui então, né? Vamos começar um gráfico mais simples. Velocidade em função do tempo, ou velocidade x tempo, ou VXT, de uma forma mais compacta. Aqui a gente tem um gráfico, então, no eixo Y nós temos a velocidade, no eixo X nós temos o tempo. A velocidade está sendo seguida está sendo escrita em metros por segundo e o tempo em segundos. Primeiro a gente vê uma escrita simplificada, né? No eixo Y, velocidade, no eixo X, tempo. Depois, como é que a gente vai estar analisando este gráfico, né? Aqui nós temos um valor da velocidade. A gente pode dizer que a velocidade foi de 5 metros por segundo. A gente pode identificar um valor de tempo e pode relacionar esses dois para descobrir o valor da distância. A velocidade a gente identifica aqui que ela era de 5 metros por segundo. Tá ok. O tempo que foi analisado, né, o tempo que a gente analisou esse movimento, está sendo marcado aqui. Né? Nesse ponto a gente segue aqui até o eixo X e vê que o tempo foi de 3 segundos. Pô, e a distância? Como é que eu faço com a distância? Eu preciso calcular. Mas não é nada difícil, né? O que eu preciso para calcular a distância? Pô, se tratando de uma velocidade constante, o que eu faço é estar multiplicando, então, a velocidade pelo tempo. Pô, um movimento uniforme. A gente já estudou um movimento uniforme, né? A gente multiplica a velocidade pelo tempo, vai cortar segundo com segundo, né? Distância igual a velocidade vezes o tempo, aquela coisa que a gente está acostumado, né? Substitui na equação, aqui a velocidade, aqui o tempo, corta o S com S e fica só 15 metros. Então a distância percorrida foi de 15 metros. Poxa, um movimento inteiro está aqui no gráfico. Prático, muito prático. Vamos com um gráfico um pouco mais elaborado, o gráfico da distância vezes o tempo. Né? Esse gráfico aqui, né, vou usar um exemplo rápido, né, para a gente montar um gráfico agora de distância vezes o tempo do mesmo movimento. A velocidade era de 5 metros por segundo e, né, a gente vai analisar um tempo de 3 segundos. Como é que a gente vai montar esse gráfico? Né? Primeiro a gente vai calcular as distâncias. Né? Por que eu ressaltei o S aqui, que pode causar um estranhamento? Porque a gente vai calcular a distância percorrida em cada um dos segundos. Para isso, né, a gente vai estar multiplicando a velocidade pelo tempo para calcular a distância. Né? Por exemplo, no primeiro momento, eu mantive a velocidade de 5 metros por segundo durante 1 segundo. Eu vou ter percorrido a distância de 5 metros. Tranquilo? Depois, com o tempo de 2 segundos, né, eu vou multiplicar a velocidade vezes o tempo. Depois de 2 segundos, eu vou ter percorrido a distância de 10 metros. Depois, passados 3 segundos, 3 vezes 5 vai dar 15. Né? 3 segundos de movimento, percorri 15 metros. Deu para entender a lógica aqui, gente? Então a gente pode montar uma tabelinha, muitas vezes até de cabeça, né? Quando a gente se acostuma com a lógica, né? Para ficar bem organizado, para facilitar a nossa vida na hora de construção do gráfico. Então aqui, né, na distância, primeiro, quando o tempo era de 1 segundo, eu percorri a distância de 5 metros. Quando o tempo era de 2 segundos, eu já tinha percorrido a distância de 10 metros.
Quando o tempo era de 3 segundos, eu já tinha percorrido a distância de 15 metros. Isso vai me facilitar na hora de construir o gráfico. Aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos o eixo X. Vamos para o gráfico agora. Peguei um gráfico aqui vazio e eu vou plotar os pontos. Onde? Conforme a tabela. Primeiro, distância de 5 metros, está aqui. Tempo de 1 segundo, meu primeiro ponto. Ah, claro, primeiro a gente tem que desenhar a escala, nomear os eixos. Então, o eixo Y vai marcar a distância em metros. O eixo X vai marcar o tempo em segundos. Né? Depois a gente coloca os pontos conforme a tabela. Agora sim, né? Uma dica aqui é a gente fazer um pontilhado de lápis. Então eu faço um tracejado para achar o ponto. Vamos primeiro procurar o primeiro ponto. Né? No tempo de 1 segundo, a distância percorrida foi de 5 metros. Então eu faço um tracejado aqui até a distância de 5 metros. E aqui eu coloco um ponto. Depois, para o segundo ponto, o tempo era de 2 segundos. Está aqui 2 segundos. Eu vou fazer um tracejado até a distância percorrida, que foi de 10 metros. Então, até aqui eu faço um tracejado. De 10 metros eu faço outro tracejado e coloco um segundo ponto. Depois, tempo de 3 segundos, eu vou puxar aqui um tracejado até a distância de 15 metros. Vou puxar outro tracejado aqui. Vou botar mais um ponto. Depois, o que eu faço, então, é colocar um ponto na origem, né, no ponto 0, 0. Por quê? Se tratando do gráfico distância vezes o tempo, como a gente começou como eu até conversei com muitos de vocês nessa semana, como a gente, se tratando de distância, a gente sempre começa da distância 0. Poxa vida, um movimento, saio sempre do 0 e vou adiante. Já na posição é diferente, mas calculando a distância percorrida, eu começo sempre do 0. Então a gente coloca um ponto aqui no 0. Depois disso, a gente liga todos os pontos com uma linha sólida. Então pega uma régua aqui e risca bem retinho todos esses pontos. Né? E aí, gente, é sucesso. É isso aí. Está pronto o nosso gráfico. E agora, como é que a gente faz para estar calculando a velocidade? Aqui deu um bugzinho na hora de calcular. Mas para calcular a velocidade utilizando esse gráfico, bom, nós temos a distância no eixo, nós temos o tempo. Não fica bem clara a velocidade, mas eu posso calcular. Eu sei a distância, eu sei o tempo, a velocidade eu posso calcular. Se tratando de um movimento retilíneo uniforme, fica bem fácil. Como é que a gente vai estar calculando? A gente vai estar multiplicando de forma muito simples, sem se questionar muito. A gente vai estar dividindo, na verdade, a distância pelo tempo. Então, 15 metros dividido por 3 segundos, como está aqui, a gente vai utilizar dessa equação, substituir os dados aqui. A gente tem aqui 5 metros por segundo na velocidade. Gente, era isso. Espero ter sido muito claro. Caso não tenha sido, peço que, por favor, entrem em contato. Desejo a todos bons estudos.